Em um desenvolvimento explosivo, a Força Aérea de Israel, IAF, lançou um ataque devastador contra uma instalação militar do Hezbollah na área de Aita Ash-Shab, no sul do Líbano. Este movimento surge em meio a uma intensificação das operações das Forças de Defesa de Israel, IDF, que continuam a realizar operações em larga escala no sul e no centro da faixa de Gaza, vislumbrando eliminar ameaças terroristas. As tropas da IDF estão intensificando suas ações em Tel al-Sultan, em Rafah, onde realizaram operações precisas com base em informações de inteligência. Nos últimos dias, aproximadamente 100 terroristas foram eliminados e um arsenal vasto de armas, munições e dispositivos explosivos foi apreendido. As forças israelenses não estão apenas se concentrando em eliminar alvos, mas também desmantelando as estruturas operacionais do Hamas, incluindo postos de atiradores e de observação, enquanto as atividades se expandem para a área de Khan Yunis. A IAF não poupou esforços. Mais de 40 alvos de infraestrutura terrorista foram atacados em toda a faixa de Gaza, incluindo locais de disparo de mísseis antitanque. O objetivo? Neutralizar qualquer ameaça que represente perigo para as tropas israelenses. Em uma demonstração de força, a IAF atacou um lançador e uma estrutura militar do Hezbollah nas áreas de Kfar Kela e Atiri, reiterando seu compromisso inabalável de defender o Estado de Israel. Em um ato audacioso, o Hamas lançou mísseis da rota humanitária em direção ao centro de Israel, resultando em uma resposta imediata da IAF, que alvejou os locais de lançamento, evitando atingir a infraestrutura humanitária. A IDF é clara. O Hamas está posicionando seus ativos militares perto de civis e áreas humanitárias, colocando em risco inocentes. Pouco depois de alarmes soarem na região de Malkia, no norte de Israel, 15 projéteis foram vistos cruzando do Líbano, caindo em áreas abertas, mas sem causar feridos. Na manhã de terça-feira, a IAF atacou 2 lançadores prontos para disparar contra Israel e eliminou 2 terroristas da frente sul do Hezbollah, na região de Baraatit. O fogo se intensificou quando um posto de observação do Hezbollah foi atacado por um tanque da IDF, enquanto estruturas militares em Tihine e Alma el-Chaeb eram bombardeadas. Relatos de operações de drone revelaram a eliminação de uma célula armada e a descoberta de armas escondidas, em uma operação que resultou na remoção de cerca de 100 terroristas em Rafah. A Brigada Givat, sob o comando da 162ª Divisão, está em ação, destruindo armamentos e alvos de infraestrutura terrorista. A tensão continua elevada, com a IDF interceptando um veículo aéreo não tripulado, UAV, que cruzou do Líbano, garantindo a segurança de seu território. O conflito se intensifica e a situação na região permanece crítica. O oficial do Pentágono afirmou que a assistência e as vendas militares dos Estados Unidos para Israel superaram 50 bilhões de dólares desde o dia 7 de outubro. Urgente. Ataque cibernético devastador. Atinge o Banco Central do Irã e grandes instituições financeiras. Relatos alarmantes vindos do Irã revelam um ataque cibernético em larga escala que está abalando as estruturas financeiras do país. O Banco Central do Irã e diversas grandes instituições bancárias estão sob ataque, resultando em uma crise sem precedentes. O canal de oposição Iran International afirma que este pode ser um dos maiores e mais destrutivos ataques cibernéticos já registrados na história do Irã. As consequências desse ataque podem ser catastróficas, levantando sérias preocupações sobre a segurança financeira e a estabilidade do país. A situação está se desenrolando rapidamente e novas informações estão emergindo a todo momento. As Forças de Defesa de Israel, IDF, intensificaram seus ataques contra o Hezbollah e o Hamas, realizando bombardeios devastadores em Rab el-Talatini,
Blida e Naqoura, no sul do Líbano. A Força Aérea de Israel, IAF, neutralizou um lançador de mísseis que ameaçava o território israelense. Em um pronunciamento impactante, o chefe do Estado-Maior, LTG Herzi Halevi, alertou que cada dia que o Hamas mantiver reféns será mais doloroso para o grupo. Ele enfatizou a prioridade de desmantelar a infraestrutura terrorista e garantir o retorno dos reféns, afirmando que a pressão sobre o Hamas só aumentará. Com a situação se intensificando, as IDF estão preparadas para qualquer cenário, reafirmando seu compromisso em proteger os cidadãos israelenses e restaurar a segurança na região. Relatos recentes indicam que houve uma queda generalizada de energia e em várias outras cidades localizadas no centro e oeste do país. Até o momento, as causas exatas da queda de energia ainda não foram esclarecidas. Em uma operação audaciosa, o IDF e o ISA atacaram um centro de comando e controle do Hamas, escondido em uma mesquita no complexo escolar Al-Tabahin. Após uma investigação de inteligência meticulosa, foi confirmado que, até agora, 19 terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica foram eliminados. Esses indivíduos estavam no epicentro de planos para atacar as forças do IDF e o Estado de Israel. O ataque foi realizado com precisão cirúrgica. 3 mísseis atingiram o alvo. Especialistas confirmam que os danos relatados pelo Escritório de Informação do Governo do Hamas em Gaza são exagerados. O complexo escolar onde os terroristas operavam não sofreu danos significativos. Antes do ataque, foram implementadas medidas rigorosas para proteger os civis, incluindo o uso de ogivas menores e vigilância aérea. O IDF reafirma seu compromisso em minimizar danos colaterais, enquanto o Hamas continua a violar a lei internacional, utilizando a infraestrutura civil como escudo humano para suas atividades terroristas. Anexado a esta reportagem, um infográfico revela a identidade dos terroristas eliminados no ataque de 10 de agosto de 2024. Israel sob ataque. Sirenes soam no norte de Israel enquanto projéteis do Líbano caem em solo israelense. Milagrosamente sem feridos. Resposta devastadora. Caças israelenses eliminaram 2 terroristas do Hezbollah e bombardearam uma estrutura militar do grupo em Aita Ash-Shab. O ataque foi seguido por intenso fogo de artilharia, tensão máxima na fronteira. O dólar comercial valorizou na quarta-feira, coincidindo com a divulgação dos dados de inflação dos EUA. Apesar das expectativas de apreciação do real, a alta por 6 dias seguidos pode ter levado a uma realização de lucros. Na quinta-feira, a taxa de câmbio está em R$ 5,46.